Poucos dias depois de trazer ao mundo o Motorola One Action, a empresa aumentou de novo a linha com o One Zoom, espécie de modelo que junta todas as características dos irmãos, sem descuidar de trazer novidades. Com 4 câmeras na traseira, o mais novo smartphone da linha inovadora da Motorola promete ser uma ótima opção para quem gosta de tirar fotos e gravar vídeos. Será mesmo? É isso que você confere agora com o Tudo Celular, que também mostra os diferenciais para os outros modelos da linha e principais concorrentes. Motorola One Zoom é diferente do Vision e Action já na aparência, nada de tela de proporção de cinema, temos aqui um visor com proporção mais parecida com os concorrentes. O recorte para a câmera frontal também tem formato padrão 2019, centralizado em formato de U e bem colado na borda superior. Ao toque a traseira não parece, mas é de vidro, enquanto as laterais são de alumínio. O acabamento dá um efeito degradê bem interessante que fica azulado o modelo titânio, há ainda as cores bronze e violeta disponíveis no mercado nacional. Uma capinha acompanha o dispositivo para proteger de quedas. Ainda na parte traseira temos uma lombada razoável em um formato que, junto com as lentes, parece uma peça de dominó. O M na parte de baixo acende funcionando como um LED de notificações. Outra diferença para os irmãos é a posição do alto-falante, que fica na parte superior, onde também temos a gaveta de chips, com espaço para 2 chips de operadora ou um chip e um cartão microSD para expandir o espaço de armazenamento. Voltando à tela, as bordas são pequenas, mas mais visíveis do que em modelos de concorrentes. Ao menos o One Zoom já adota um painel OLED diferente do LCD dos irmãos da família Moto G7 e agora a E6 também. As cores são bem calibradas e você pode ajustar de acordo com as suas preferências entre 3 predefinições do sistema. Naturais e realçadas são mais neutras, enquanto a opção saturada puxa para as cores mais quentes. O nível de brilho é bom, permitindo boa visibilidade na rua e também em ambientes escuros, sem forçar a sua vista. O sistema de áudio é apenas razoável, esperávamos um pouco mais para um modelo que chega às lojas acima dos R$2.000. O volume máximo tem um pouco de distorção, abafando os agudos. O fone de ouvido que vem na caixa tem qualidade satisfatória e o Motorola One Zoom tem entrada para P2 para você usar o seu preferido. O interior do One Zoom também tem mudança em relação aos irmãos Vision e Action, nada de plataforma Exynos da Samsung. Dessa vez a Motorola optou por uma solução da Qualcomm, o mesmo chipset usado no Galaxy A70, aliás. E aquela velha história do Android puro ser mais fluido que as interfaces customizadas cai por terra mais uma vez. O One Zoom foi mais de 20 segundos mais lento do que o A70 em nosso teste de abertura de aplicativos. É verdade que o modelo da Motorola apresentou pontuação um pouco melhor do que o rival da Samsung nos benchmarks, mas isso não se traduz no uso do dia a dia. Em jogos ao menos ele foi bem, o dispositivo da Motorola conseguiu atingir a taxa máxima de quadros na maioria dos títulos que testamos, inclusive PUBG Mobile com qualidade dos gráficos definida como alta. Depois de 2 modelos com bateria decepcionante, finalmente a Motorola aumentou a capacidade de um celular da linha One, trazendo 4.000 mAh no zoom. Isso aliado à tela OLED, que é um pouco mais econômica do que o LCD, ajudou o dispositivo a chegar perto das 17 horas de uso em nosso teste padronizado de bateria, praticamente 5 horas a mais que os irmãos, mas ainda abaixo dos concorrentes. O A70 aguentou 4 horas a mais, por exemplo. O carregador Turbo Power de 18 watts que vem na caixa consegue fazer a recarga completa em pouco mais de 2 horas, uma marca um pouco acima do que esperávamos e de novo abaixo dos concorrentes. O Motorola podia ter incluído o mesmo carregador do Moto G7 Plus nesse modelo mais caro. Muita gente associa a linha One ao programa do Google que oferece Android com atualizações rápidas e frequentes por conta do nome. Mas como já explicamos antes, a ideia da fabricante é oferecer dispositivos únicos, com novidades mais rápidas do que nas atualizações anuais de suas linhas. Então não estranhe o fato do One Zoom não estar inserido no programa Android One. No fim das contas não faz lá grande diferença. Temos a mesma carinha da interface do Google com poucas modificações da Motorola. Só ficam faltando mesmo as atualizações frequentes. Aliás, o One Zoom foi testado ainda no pacote de segurança de julho, o mais recente disponível para ele até a primeira quinzena de setembro. E claro, oferece o pacote completo de recursos da Motorola com gestos de ligar a lanterna, abrir câmera e fazer captura de tela, além da navegação em um toque e as notificações da tela. Ah sim, esse é o primeiro Motorola a chegar ao Brasil com leitor de impressão digital sob a tela. A leitura tem boa velocidade e taxa de erros dentro do esperado para uma tecnologia ainda nova, ficando um pouco abaixo do leitor dedicado ainda. Se você preferir, pode usar o reconhecimento facial, mas sem esquecer que é um tipo de bloqueio menos seguro do que a impressão digital. O primeiro smartphone da Motorola com 4 lentes tem 3 câmeras e um sensor de profundidade. Você pode tirar fotos com a lente wide com um zoom ótico de aproximação de 3 vezes, chegando a 10 no híbrido, e uma câmera ultra-wide com campo de visão que é o dobro da lente principal. Mas claro, há diferenças além do enquadramento em cada sensor. A câmera principal tem ótima qualidade para faixa de preço, com fotos bem definidas, exposição equilibrada, cores que não exageram demais e também não ficam muito cruas. A ultra-wide entrega fotos mais escuras porque tem abertura menor, mas mantém boa nitidez e cores próximas às da principal. A teleobjetiva aproxima bem a imagem sem perder qualidade. Isso, claro, se você usar o zoom de 3 vezes, o híbrido de 10 vezes já entrega menos qualidade. Em comparação, o P30 Pro consegue esse mesmo tanto de zoom com bem mais qualidade.
O uso de HDR e inteligência artificial entregam resultados variados e a gente recomenda que você deixe ambos no automático. A IA pode ser desativada na hora do clique, o aparelho vai te recomendar o uso de algum cenário quando for detectado. O problema das câmeras fica para ambientes com pouca luz. A principal tem o Night Sight, o modo noturno da Motorola, que aumenta a nitidez de maneira até exagerada em alguns casos, mas geralmente deixa a foto bem mais atraente e pronta para as redes sociais. É mais ou menos a mesma coisa que já vimos no OneVision, com nitidez bastante excessiva. Não vai agradar muito quem prefere a imagem um pouco mais limpa, mesmo que tenha um pouco de granulação. Esse recurso não está disponível nas outras lentes que acabam entregando fotos noturnas bem ruins. O sensor de profundidade não é um TOF, mas faz um trabalho bem bacana com um bom recorte e desfoque ajustável. Quer dizer, é bom com boa iluminação, com pouca luz já começa a mostrar falhas, inclusive com tremidos na imagem ou foco fora do lugar. Passando para a câmera de selfies, temos mais um bom sensor com iluminação ideal, com cores e exposição equilibradas. Com pouca luz, a nitidez ainda é boa, mas as cores já ficam um pouco mais lavadas dependendo do cenário. O modo retrato de selfies tem recorte ok e você pode calibrar o nível de desfoque durante o clique ou até depois, como na câmera principal. A gravação de vídeos em 4K fica restrita apenas ao sensor principal, nem mesmo o de selfies chega a essa resolução. Mas a filmagem Full HD entrega um resultado um pouquinho melhor, com menos tremidos e sem rastros, apesar de perder alguns detalhes. As lentes zoom e ultrawide não entregam bons resultados nas imagens em movimento, mesmo filmando já em Full HD. Já a câmera de selfies é mais que satisfatória, a captação de áudio é boa para a faixa de preço. Analisado cada quesito, é hora de comparar brevemente com principais rivais e, por que não, com os irmãos também. A diferença de preço do OneZoom para o OneVision não é pouca, girando em torno de R$500 no varejo atualmente. Se você não faz questão da ultrawide e não tem duração de bateria como um de seus principais focos, não vai se arrepender de ficar com o segundo. Já o One Action tem bem mais desvantagens no conjunto de câmeras, mas ele pode ser uma opção melhor se você gosta de gravar vídeos mantendo-se em movimento. De resto, o OneZoom é uma opção bem mais completa, por isso o preço mais alto. Já na comparação com concorrentes de outras marcas, o Galaxy A70 parece entregar um conjunto melhor que o OneZoom. O modelo da Motorola fica um pouco à frente no conjunto de câmeras apenas, e só porque oferece a teleobjetiva e modo noturno. Se a sua dúvida é por algum modelo da Xiaomi, o Mi 9T é mais atraente que o OneZoom, mas o dispositivo da Motorola entrega conjunto bem melhor do que o Mi 9 SE. A faixa intermediária está cada vez mais cheia de opções no mercado brasileiro, e a maior parte com qualidade. O OneZoom é um bom celular, mas decepcionou um pouco na fluidez da interface, especialmente na questão da otimização da memória RAM. Diferente do Motorola One Action, esse quarto modelo da linha já empolga um pouco mais, com um bom conjunto de câmeras e bateria razoável. Há modelos tão bons quanto e até melhores por valores mais baixos que esse lançamento da Motorola, mas com o passar dos meses os preços devem se equiparar. E aí a disputa fica boa e você pode escolher pelo que te chamar mais atenção, seja pelo design, pelos recursos ou até a interface. E agora eu deixo com você, concorda com a nossa análise ou pensa diferente sobre o Motorola OneZoom? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar sua curtida nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar mais análises e comparativos. E confere a descrição que tem link para a matéria completa e também com ofertas para esse aparelho. Eu sou o Felipe Junqueira e em breve a gente volta com mais análises, comparativos e notícias do mundo da tecnologia para você. Um abraço e até lá!